Irmãos, que a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor aos irmãos. Espero que os irmãos venham tendo uma semana na presença do Senhor, em comunhão com Ele. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, boa, perfeita e agradável é a sua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender. Nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, porque te amamos. E pedimos que agora o Senhor possa falar conosco. É o que nós pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir lá em Ageu. Vamos continuar nossa exposição aqui no livro de Ageu. Pouco antes de Mateus, né? Volta a Malaquias, Zacarias, Ageu. Só recapitulando com os irmãos brevemente o que nós aprendemos na semana passada, né? Nós estudamos, passada não, né? Retrasada da última vez que nós estivemos estudando aqui Ageu. Nós vimos que Deus fez uma aliança com Abraão. E depois de um bom tempo, o povo foi parar no Egito, o povo foi escravizado, e o nosso Deus tirou o povo do Egito com aqueles atos maravilhosos, e quando chega no Sinai, Deus faz uma nova aliança com o povo, dá a eles uma lei, e nessa lei, desde já no começo, ele fala que haveria um lugar especial onde ele se manifestaria. Logo lá em Êxodo nós vemos diversos capítulos, a partir do capítulo, por volta ali do capítulo 25, 30, onde o Senhor vai falando como deveria ser o tabernáculo, lugar onde ele se manifestaria de forma especial. E depois de que o povo entra na terra prometida, passa um tempo, vem o templo. Templo construído por Salomão, e esse templo é visitado os irmãos lembram quando o templo é inaugurado, vem a Shekinah e toma aquela casa, vem fogo do céu, aquela coisa toda maravilhosa. E o templo passa a ser como que um lugar, o centro da religiosidade judaica. Todo mundo ia para lá adorar, era lá que eram oferecidos os sacrifícios. 3 vezes ao ano no mínimo, todo Israel ia lá para Jerusalém para adorar no templo nas grandes festas. Só que o povo continuou em desobediência, né? E grande desobediência por muitos séculos, o povo em rebelião. Então o Senhor envia o castigo que ele havia dito que enviaria. O povo é exilado. Lá em Ezequiel, antes disso, ele simboliza como que a glória do Senhor aos pouquinhos saindo do templo, e depois esse templo é destruído e o povo é exilado. Mas o Senhor cumpriu a promessa que ele fez a Jeremias. Cerca de 50 anos depois, sai o decreto de Ciro, falando para que todo o povo judeu voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo a Jeová. E não só manda ir, como manda o dinheiro ainda. Ele proveu o dinheiro para que o povo comece a reconstrução. Essa é a história que nós vemos no livro de Esdras e Neemias. Quando o povo volta, o povo começa a obra, começa ali a fazer o esqueleto de novo da reconstrução do templo, mas surge oposição. Os samaritanos começam a perturbar a obra ali do povo e o povo para. Por 15 anos aquela obra ficou parada. Cerca de 15 anos. E aí Deus mostrou seu descontentamento com essa situação, mandando, lembram, aquelas situações adversas. A colheita horrível. Então, se você vai num país agrícola e não consegue produzir nada, e os animais
não dão o alimento que era necessário, não se procriam, você tem o quê? A miséria. E Deus enviou isso para que o povo acordasse. Espera aí, se isso está acontecendo, nós desobedecemos a Deus em alguma coisa. Gente, vamos parar e pensar aqui, o que aconteceu? Mas o povo não percebe. Vai lá, continua construindo as suas casas e continua dizendo: ainda não é tempo de construir o templo do Senhor. Ainda não. Vai chegar a hora, mas ainda não. Então o Senhor, ainda mais um ato de misericórdia, buscando o seu povo, envia agora um profeta, o nosso Ageu. Ageu foi lá, confrontou o povo, lembram do líder político e do líder religioso, Zorobabel e Josué, e o povo se arrepende. Graças a Deus o povo se arrepende, e o que a gente viu? Deus levanta o espírito deles para que eles voltem à obra. Então, finalmente, cerca de 20 dias depois da palavra de Ageu, o povo bota a mão na massa novamente. Mas o livro não acaba aqui. Esse foi o capítulo 1. Deus ainda tem mais a falar àquele povo por meio de Ageu. No capítulo 1, a gente viu um dos 4 discursos que Deus traz ao povo por meio de Ageu. Agora, no capítulo 3, a gente tem mais 3 palavras que o Senhor traz. Então, vamos olhar, vamos acompanhando aqui comigo. Primeiro, a gente tem a primeira divisão aqui, que é o primeiro oráculo de Deus por meio de Ageu, depois do primeiro lá, o segundo oráculo. Vamos ler aqui dos versículos 1 e 2. Deus confronta o povo novamente. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. Então, primeira coisa aqui, qual era o cenário? Esse dia aqui, 7º mês, no 21º dia 21 do 7º mês, era uma data muito importante. Só que não diz aqui pra gente, né? Aqui que os comentaristas nos ajudam muito. Era a festa do tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Os irmãos lembram dessa festa? Essa festa era muito importante. Essa festa, ela também é chamada de festa da colheita, e era uma festa que o povo ficava muito feliz, porque eles estavam comemorando tudo que Deus deu para eles naquela colheita que passou. Foi nesse mesmo dia que Salomão inaugurou o templo, aquele templo que foi destruído. E foi nesse mesmo dia, o último da festa, que nós ouvimos aquelas palavras do Senhor: quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor, então, aquele público estava de novo reunido numa grande festa. Estava celebrando, talvez não tanto, porque ainda estava meio difícil a colheita, mas era um momento de grande ajuntamento. Então, mais uma vez, um profeta se levanta. Ou melhor, um profeta é levantado por Deus para falar em nome de Deus. E o que ele ressalta aqui, logo de cara, existe um novo obstáculo na construção da obra. Olha o versículo 3. Quem há entre vocês que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Aqui nós temos um obstáculo. Parece-nos que aquele povo que já estava idoso agora, que viu o primeiro templo, estava muito desanimado com a obra. A gente vê isso lá em Esdras 3, quando os irmãos quiserem ler. Quando eles começam a obra do templo, depois que eles voltam, eu mencionei isso para os irmãos na última vez, há uma grande divisão entre choro e alegria. A gente vê um povo chorando altíssimo e a gente vê um povo comemorando altíssimo. O povo que chorava eram os anciãos que viram o templo de Salomão. Eles olharam para aquilo ali e falaram: nossa, mas era muito mais, né? Tá tão simplesinho, tem tão pouco ouro aqui. E os mais novos, que não tinham visto o templo original, estavam lá, felizes da vida. Poxa, voltamos. Deus trouxe a gente de volta, graças a Deus.
A palavra que o Senhor usa aqui, ó, aos olhos de vocês, não é como nada em comparação àquela. É bem possível, irmãos, que aqueles mais idosos estivessem tão desanimados na obra que eles estavam até contagiando os mais novos. Porque os irmãos sabem, a gente está num trabalho. Às vezes acontece isso no nosso trabalho, né? A gente está lá empenhado, não, sou servo de Cristo, vou fazer o trabalho direitinho e tal. Você olha para o lado e tá o cara assim, esse trabalho é um saco, hein? Porcaria de empresa, eu quero ir embora daqui, isso é um lixo. Aí você, aquilo te dá um baque. E aí você imagina, você lá jovem, vamos lá, gente, bota tijolinho aí. Aí tá um ancião do lado assim, vocês não sabem, isso aqui não é nada. Então a obra vinha sofrendo. Talvez aqueles idosos eles pensassem, a glória de Israel já foi, acabou. Nunca mais vamos ser aquele povo de Deus novamente. Talvez eles tivessem pensado que como o Senhor os trouxe de volta, eles viriam construir um templo ainda maior, ainda mais glorioso. Se teve não sei quantas toneladas de ouro no outro, nesse vai ter o dobro. Talvez eles tenham lido o profeta Ezequiel, no final ele descreve um templo glorioso lá, e eles pensaram que era aquilo ali, mas a grande verdade é, a construção estava aquém do que eles esperavam. E eu queria já aqui parar um pouquinho, irmãos. Não seja o tipo de gente que desanima um irmão enquanto ele trabalha para o Senhor. Palavras de desânimo são destruidoras. Os irmãos sabem disso. Às vezes, basta uma frase e você destrói o ânimo de uma pessoa. Que eu e você não sejamos esse tipo de pessoa. Não seja alguém que desanima outro irmão trabalhando para o Senhor. Talvez todos nós já tenhamos cometido esse erro. É difícil, ainda mais quando você já é experiente. Então você já tentou fazer uma coisa, não deu certo. Aí vem o outro irmão, poxa, eu queria fazer tal coisa. Irmão, já tentei isso aí, desiste. Isso aí não dá certo não. E ali você pode estar atrapalhando uma obra de Deus. Que eu e você não tenhamos esse papel, não façamos isso na nossa vida. Então tinha mais uma dificuldade na obra. E qual é a resposta do Senhor? A gente vê aqui que o Senhor manda que eles continuem a obra, continuem trabalhando. E o Senhor, para motivá-los, poxa Senhor, mas a gente está desanimado, está difícil, o que o Senhor pode falar para nos ajudar? O que o Senhor pode falar para que a nossa força retorne? E o Senhor aponta para duas coisas. A primeira, ele aponta para o presente. Versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. O Senhor aponta para o presente. Povo, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Como ele bota aqui no finalzinho do 5, não temais, pode ser que aquele povo ainda estivesse com aquele medo da oposição. Afinal, é real. Naquela época, irmãos, não era fácil não. Se um exército mais forte viesse, ele passava por cima mesmo e acabou a história. Então, assim, é um pouco compreensível, embora não justificável. E o que o Senhor diz para eles? Eu estou com vocês. Continuem. Eu sou com vocês. A nossa força não vem de dentro, mas do alto. Não é uma questão de autoajuda, mas ajuda do alto. Nossa força não vem do nosso braço, mas do Espírito de Deus. Então vocês veem. Provavelmente do pessoal do povo dizia: essa obra não vai a lugar nenhum.
E o que o Senhor diz? Trabalha, continua, eu estou contigo. Então, meus irmãos, a gente precisa pensar, se a gente não tem que ser pessoas que desanimam a obra do Senhor de avançar, é muito melhor que nós sejamos pessoas que, quando nós virmos o irmão trabalhando, a gente olhe para esse irmão e diga: meu irmão, o teu Deus, o Senhor dos exércitos, é contigo. Continua, persevera, não desiste. Da mesma forma que uma palavra destrói alguém, uma palavra levanta alguém. E a nossa boca pode ser instrumento de destruição ou instrumento de edificação. E a palavra diz claramente em Efésios 4 que a gente só deve falar aquilo que traz a edificação, aquilo que levanta, aquilo que constrói. Que eu e você façamos o compromisso de olhar para a nossa vida e falar: essa palavra, isso que eu quero falar com o meu irmão, isso que eu falei para o meu irmão, isso edifica ou isso destrói a obra que Deus colocou na vida dele? E que coisa poderosa o Senhor falou aqui, né? Vocês continuem, porque o meu Espírito habita no meio de vocês. Irmãos, que coisa poderosa é quando nós percebemos que o Espírito de Deus vive dentro de nós. Rapaz, isso é uma realidade sem igual. Você olhar assim: eu sou de carne e osso, eu sou pó, eu sou nada, eu sou menos que nada, eu sou zero à esquerda. Mas Deus vive dentro de mim. Eu posso lutar contra o pecado, eu posso dar testemunho, eu posso ser santo, eu posso falar de Jesus para as pessoas, eu posso ser diferente, porque Deus habita em mim. Não é porque eu sou sensacional, porque eu sou melhor do que aquele irmão. É uma questão de você se apropriar dessa realidade. Você olhar assim: eu sou fraco. O diabo vem mesmo, né? Tu é um lixo, tu não serve para nada. Assim, mas Deus vive dentro de mim. Irmãos, Deus vive dentro de você. O poder daquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos habita dentro de você e de mim. Essa verdade é sensacional. Então Deus aponta para o presente para fortalecer o povo, mas Ele aponta também para o futuro. Nos versos 6 a 9, Ele vai falar aqui, ainda tem muita coisa para acontecer, povo. Continua a obra aí. Versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Essa linguagem aqui é uma linguagem muito comum em profecias, em linguagens de literatura apocalíptica. E ela normalmente na palavra, ela quer dizer um momento que Deus vai fazer um ato poderoso ali, de juízo geralmente, onde Ele vai julgar aquelas nações que não o servem, aquelas nações pagãs. É um momento em que acontece aquilo que parecia que nunca ia acontecer, onde parece que as nações vão continuar no seu pecado, vão continuar fazendo o que quiserem, todas as suas abominações, e não acontece nada. Nessas profecias, nesse momento, Deus está falando: vai chegar a hora que eu vou lidar com essas coisas. Vai chegar a hora que eu vou resolver isso aí. No versículo 7, ele continua: e farei vir, e virá, o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo tem sido interpretado no geral pelos nossos irmãos como uma referência ao Senhor Jesus. E virá o desejado das nações. Quem é aquele que é o desejado das nações? Quem é aquele em quem todas as nações esperam? Quem é aquele que é o único governador acima de todos? Quem é aquele que é a própria encarnação do Deus vivo? O Senhor fala: eu enviarei o desejado de todas as nações. E ele continua dizendo: e encherei esta casa de glória. Que casa? O templo. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é interessante?
Eu não sei qual versão os irmãos estão usando aí. Pode ser que alguém que não esteja exatamente com a minha versão, todas as outras praticamente, elas traduzem esse o desejado de todas as nações como os tesouros de todas as nações, as preciosidades de todas as nações virão para cá. E encherei de casa essa glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aí continua. É interessante você estudar isso, entender. Eu estou trazendo justamente porque os irmãos têm, às vezes usam versões diferentes. E essa versão, então, traz uma ideia um pouco diferente. Não é mais alguém que o Senhor trará, mas as nações trazendo seus tesouros para essa casa. Isso está falando do templo, daquele templo que eles estavam construindo ali? Em primeiro sentido, sim. Sabe por quê? Quando, eu já falei, quando eles vieram construir o templo, Ciro falou, ó, tira aí do tesouro aí, manda lá para eles construírem um templo. Então eles tinham dinheiro do Império Persa, que tinha riquezas de tudo que era canto. Então, de certo sentido, ali, imediatamente, isso era verdade. Mas quando a gente chega em Apocalipse 21, no versículo 22, a gente vê que, como nós falamos semana passada, quando a gente fala de templo, em última análise a gente está falando de Jesus. Porque o que era o templo? Era um lugar? Era um lugar. Mas era um lugar que simbolizava o quê? Aonde a presença de Deus se manifestava especialmente. Aonde Deus e o povo se encontravam. Onde a glória de Deus se manifestava. E que diz a Escritura? Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E o que diz as Escrituras? Qual é o lugar, qual é a pessoa onde nós vemos a glória de Deus de tal forma que nós podemos falar, estamos vendo o Pai? É em Cristo. Em Cristo nós vemos o cumprimento final dessa profecia. Meus irmãos, é normal, a profecia comumente faz isso. Ela fala alguma coisa ali para o tempo do profeta que está falando, mas ela fala ainda um pouco lá na frente. Meu pai falou recentemente, é como aquelas montanhas que você vê elas assim, mas tem montanhas atrás, tem outra ainda lá atrás, e os profetas eles veem tanto o agora como o futuro. E essa profecia aqui aponta para o Senhor Jesus. E quando ele fala aqui, encherei esta casa de glória. É interessante, quando o tabernáculo, que é aquele lá do deserto, ele foi inaugurado, teve uma manifestação do Senhor gloriosa. Deus desceu com fogo e aquele lugar ficou cheio da glória do Senhor. Quando o templo foi inaugurado, foi a mesma coisa. Tem aquela oração linda lá em 2 Reis 8, se eu não me engano, de Salomão, e ele ora e a glória de Deus vem, é uma coisa espetacular. Mas aqui, e em nenhum outro lugar, fala sobre uma visitação do Senhor assim, nesse templo. Então, o que seria esse momento de o Senhor encher aquela casa ali de glória? Antes de responder, no meio tem o versículo 8, que fala assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E todo crente vai ser rico, não é isso não, irmão. O Senhor está falando com aquele povo que estava desanimado, com aquele povo que poderia ainda estar pensando, mas como é que a gente vai, Senhor, fazer essa obra? Não está tendo nem colheita. Está difícil a situação e vamos fazer a obra, de onde vai sair o dinheiro? Um pouco cínico, sim, porque a casa dele estava, show de bola. Mas eles estavam nessa preocupação ainda e o Senhor fala assim, olha, prata e ouro, está tranquilo, eu cuido disso. Um comentarista diz assim, a obra de Deus, feita no tempo de Deus, em consonância com a vontade de Deus, jamais terá faltas de recursos vindos de Deus. Deus queria que aquele povo soubesse, eu não mandei vocês fazerem? Botem a mão na massa que eu vou dar o que é necessário. Muitos homens, ao longo da história, e mulheres, simplesmente fizeram isso. Eu senti de Deus o desejo de fazer, isso é algo de acordo com as Escrituras, isso é algo que honra o meu Senhor, vamos embora. Ué, mas o dinheiro, não tem o dinheiro todo. Vamos embora, Deus vai nos ajudar. E Deus ressalta isso mais uma vez.
E aí vem o versículo 9. Esse versículo é famoso, né? Já tem um monte de música sobre ele. E diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como é possível, irmãos? Vamos pensar materialmente aqui. Eu não fiz a conta lá, porque a versão que eu uso, ela não usa tonelada, quilo, como a gente usa. Então é talento, são outras medidas. E aí eu não parei para pegar exatamente. Mas o Templo de Salomão, meu amigo, o Templo de Salomão foi uma das construções mais magníficas da história. Era ouro dos pés à cabeça naquele lugar. E era ouro folheado, mas era também instrumento de ouro maciço. É tu pegar ouro, botar lá na forma, próximo, a romanzinha de ouro, a arca de ouro, o querubim de ouro, tudo de ouro. Na época de Salomão, a palavra diz que prata era igual pedra. Falava assim, prata? Que isso? Pô, cheio de ouro aí, vou ficar vendo prata. A gente precisa perceber uma coisa. Embora aquele novo templo não fosse cheio de ouro como o primeiro, ele seria cheio da glória do Senhor ainda mais. Por quê? Porque glória de Deus... 13 centavos ou 0. A glória de Deus não é sobre ouro e prata. A glória de Deus é sobre aonde Ele se manifesta poderosamente. Pegaram essa aí, meus irmãos? A glória daquele tempo não estava em suas paredes revestidas de ouro, mas no fato de o próprio Messias, o Senhor da glória, pisar nele. Aquele que é o dono do ouro e da prata pisou nesse templo. Jesus foi apresentado nesse templo que eles estavam construindo. Jesus se assentou para ensinar as pessoas nesse templo que eles estavam construindo. Jesus curou, Jesus viveu ali, Jesus ensinou ali, Jesus expulsou os cambistas dali. O próprio Deus encarnado pisou ali. Você quer glória maior do que essa? Um comentarista diz assim: o real conceito de templo vai além dessa estrutura literal de uma casa. Porque Jeová não é igual aqueles ídolos que tem uma casinha lá, que ele fica lá e lá ele está. Não. A glória é vista na própria presença de Deus. Assim, a mensagem do profeta é que a aparência, ser menos brilhante, aquela coisa toda, não diminui a glória do templo, porque o próprio Jeová vai encher de glória o seu templo. O primeiro templo era magnífico em ouro e prata, o segundo era grandioso porque entraria nele o dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando Jesus Cristo entrou no templo, no século I da nossa era, a casa do Senhor encheu-se de glória. Meus irmãos, mais uma vez, o que define o grau de glória de algo não é quanto de ouro há nela, mas quanto a presença de Deus está manifestada ali. Eu queria que vocês pensassem nisso, meus irmãos. A coisa mais importante da nossa vida, no seu trabalho, no seu ministério, não é se ele é um ministério grandão, cheio de números, cheio de dinheiro. O que importa é se a sua vida é marcada pela presença do Espírito Santo. Se a glória de Deus se manifesta em você e por meio de você. Esse é o ponto mais importante. E agora no final do versículo ele fala: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa casa, nesse templo pisaria aquele que trouxe paz para Israel, mas trouxe paz para o Japão e trouxe paz para os Estados Unidos, para nós, para todas as nações. Romanos 5 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz, do qual dos ambos povos fez um. Efésios 2,14. Meus irmãos, como o Senhor Jesus é precioso.
A gente pega um templo que a gente ia ficar de boca aberta, a gente ia olhar assim e ficar, meu Deus, tem mais ouro aqui do que eu já vi na vida inteira num lugar só. E a gente tem uma casa, um outro templo, mais normalzinho, mais de pedra, de madeira. E o fato de Jesus ter pisado lá faz com que esse aqui pareça nada. O Senhor Jesus é muito mais valioso do que prata e ouro. O que é tudo isso comparado a Ele? Ele é o autor de tudo que é bom, de tudo que é belo, da nossa vida, desse universo. Jesus é maravilhoso, irmãos. Você sente isso? Você percebe isso? Esse tipo de pergunta é confrontadora e é de propósito. Porque um cristianismo cujo foco, cujo centro não é o Senhor Jesus Cristo, não é cristianismo. Se o centro da sua atividade é vir ao culto, se o centro da sua atividade é dar o dízimo, se o centro da sua atividade é ler certa quantidade de capítulos por dia, isso ainda não é cristianismo. É sobre uma pessoa, falamos sobre isso. É sobre o Senhor Jesus. Então aqueles homens deviam continuar a obra, porque Deus disse, eu estou com vocês agora. E nesse tempo que vocês vão construir, eu ainda vou fazer muita coisa. Continuem, percebem, né? A vida cristã não é só sobre começar bem, mas é sobre perseverança. Não é só continuar. Não, começamos a obra, bacana. Mas persevera, irmão. Continua. Então o Senhor termina essa mensagem ao povo. E nos versículos 10 a 19, ele traz a segunda mensagem. Cerca de 2 meses depois, ele vai falar ao povo novamente. Ao 24º dia do mês nono, ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva a carne santa na aba de sua veste, e com a aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse Ageu, se alguém que se tenha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar alguma dessas coisas, ficará isso imundo? Os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Aqui é muito interessante. O Senhor dá ao profeta uma ilustração muito bacana, porque ele chega assim para os sacerdotes, sacerdote, chega aí, deixa eu perguntar para vocês algumas coisas aqui a respeito da lei. Se você tem aquela comida santa, né, que é servida lá no templo, aquela comida que é separada para isso, se você está com aquela comida assim na sua veste, a sua veste encostar num alimento qualquer, esse alimento ali vai virar santo? Aí o sacerdote fala, não, segundo a lei não. Então tá, então isso aqui que é santo, ao tocar nisso aqui, esse troço aqui não vai virar santo, né? Tá. Por outro lado, se um homem qualquer, ele tocou no corpo morto, aí ele fica impuro, a lei diz isso. Se ele tocar nesses alimentos aqui, esses alimentos vai virar impuro? Virarão impuros? Aí ele responde, sim. Então, a impureza passou, a santidade não transmite, a impureza transmite. Tá, pois bem. Isso foi uma ilustração para dizer o seguinte, o coração de vocês está em pecado, de tal forma que tudo que vocês fazem está sendo contaminado pelo coração de vocês. Mesmo essa obra, agora o povo já estava fazendo a obra. O povo começou a obra no final do capítulo 1, cerca de 4 meses atrás. Havia algum pecado que o Senhor não especifica o que é ainda no coração do povo, que mesmo a obra de reconstrução do povo... Veja bem, o que Deus mandou fazer? A obra. Deus mandou reconstruir, não foi isso? O povo está reconstruindo. Mas ainda assim,
Deus não aceita essa obra deles, essa ação deles, porque o coração deles estava manchado com algum pecado. Olha que palavra. A gente não sabe qual pecado é. Talvez aqueles idosos que ele fala, que a gente acabou de ver, talvez mesmo o Senhor falando para eles não se desanimarem, por causa que a glória será maior do que o primeiro tempo, talvez mesmo assim eles não obedeceram ou continuaram fazendo. Mas sabe quando você faz daquele jeito? Tem que fazer, né? Deus mandou. Vamos lá, vamos fazer então. Eles estavam engajados numa boa obra, mas Deus está reprovando o seu coração. Irmãos, da mesma forma é a vida cristã, sabia? Não é simplesmente fazer as coisas. Se fosse assim era fácil, irmão. Isso é salvação pelas obras. Não é só fazer um monte de coisa aí e no final Deus vai botar na balança e vai ver lá no final se você é salvo ou não. Nós precisamos verificar o meu e o seu coração. Com que coração eu estou fazendo isso? Com que coração você está aqui hoje? Para que você está aqui hoje? Para que você lê a Bíblia? Não, eu dou dízimo. Para que tu dá dízimo? Não, eu até falo de Jesus para outras pessoas. Para que você faz isso? Por quê? O que está no seu coração? Se não vier de um coração que faz tudo por amor ao Senhor e honrar o seu nome, é em vão e o Senhor não aceita. Não é esse o ponto de 1 Coríntios 13? Paulo cita todos os dons ali. Ainda que eu falasse língua dos anjos, dos homens, ainda que eu tivesse todo conhecimento, toda ciência, ainda que eu desse tudo para o sustento dos pobres e queimasse meu corpo sacrifício, se eu não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Nada aproveitaria. A questão é que a nossa vida tem que ser norteada pelo amor ao Senhor. Guarda essa frase. Deus não quer só as suas mãos. Deus quer o seu coração. Deus quer que você trabalhe. Tá bem óbvio, né? Mas é para trabalhar por amor. É trabalhar por dedicação, em gratidão. Os irmãos estavam conversando ali na reunião dos homens, daquele Deus que deu a vida por nós, nos resgatou, nos ama, nós sendo imundos, sendo pecadores perversos, Ele nos amou, continua nos amando e nos deu tudo isso de graça. Isso deve nos levar a servir, a trabalhar. Precisamos lembrar que Deus quer o nosso coração. Então, nos versículos 15 a 19... ele chama o povo de novo à reflexão da mesma forma que ele chamou lá no capítulo 1. Ele fala, agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Olha Deus falando, eu feri vocês com queimadura, com ferrugem, com saraiva, toda a obra de suas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Igualzinho lá na primeira mensagem, o Senhor está falando, eu mandei vários problemas para vocês acordarem, mas ninguém se voltou para mim. E ele continua, ponham então, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde no seu coração essas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mais uma vez, a sequidão, a dificuldade. Mas o versículo 19 termina com uma nota, talvez inesperada e muito bonita, que o Senhor fala, mas desde estes dias vos abençoarei. Eu acredito, aqui não está expresso, mas eu acredito que assim como no capítulo 1, o povo deve ter se arrependido aqui, sentido o peso do seu pecado. E o Senhor fala, eu vou abençoar vocês. Esse período, assim como a escassez veio por causa de sua desobediência, a abundância virá novamente por causa da sua obediência. Vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão se arrependendo, eu novamente abençoarei vocês. Já tratei com isso com os irmãos na semana passada.
A antiga aliança previa isso. Se vocês forem obedientes a mim, vocês vão prosperar. Não vai faltar comida, não vai ter doença no meio do povo. Ninguém vai vencer vocês. Mas se vocês me desobedecerem, vocês vão ser destruídos. Não vai ter comida. Vocês vão perder para um exército de meia dúzia de gente. A antiga aliança dizia isso. E o Senhor então restabelece eles, dá essa alegria a eles de que Ele agora vai abençoá-los. Mas essa não foi a única palavra do dia. No mesmo dia o Senhor traz a última palavra, mas agora não é mais para o povo, é para alguém específico. Olha aí no versículo 20. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo... Olha, só ler aqui também o pedaço do 21. Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo... Quem era Zorobabel? Era o líder político ali do povo que voltou do exílio. Zorobabel era o líder. Provavelmente Zorobabel estava lá parado assim, olhando a situação e pensando, Senhor, o que vai ser desse povo, hein? A gente está aqui, Esdras não tinha vindo ainda, Neemias não tinha vindo ainda, a cidade ainda não tinha muros, ainda tinha só aquele povo ali, um punhado de pessoas, cerca de 50 mil pessoas só. E ele olha, Senhor, como é que vai ser o futuro desse povo? E aí Deus manda Ageu para falar com ele. E o Senhor fala assim, versículo 21, agora continuando. Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Aqui o Senhor chama para Zorobabel mais uma vez, e agora ele fala, Zorobabel, ainda vão acontecer coisas grandes ainda. Mais uma vez, vejam como foi parecido com a linguagem lá dos versículos 6 a 9. Farei tremer os céus e a terra. Um cataclisma, coisas impressionantes acontecendo. E o Senhor está falando, eu sou o Senhor da história, Zorobabel. Eu governo todas as coisas. Ainda há muita coisa para acontecer. E eu vou levar o mundo, as coisas até onde eu planejo. Mais uma vez o Senhor fala sobre um dia de juízo. Vocês veem que a guerra acaba aqui. Ele destrói o poder dos reinos, ele destrói os carros de guerra. E ele chega no versículo 23, onde ele diz, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Para a gente entender esse versículo, irmãos, esse último versículo, a gente precisa entender 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 é quando Deus faz uma aliança com Davi. Os irmãos lembram? Davi fala que quer construir um templo para o Senhor, mas o Senhor fala, olha Davi, você não vai construir, vai ser o seu filho, mas eu vou abençoar a tua descendência. E não vai deixar de ter alguém da tua família no trono. E ele diz assim lá, é um trono, vai vir um dia que vai vir alguém da sua família, cujo trono será firme para sempre. Quem, irmãos, que veio da descendência de Davi, cujo trono dura para sempre? Foi Zorobabel? Nosso Senhor Jesus. É por isso que, lembram daquela discussão toda? Quem é o Cristo? Filho de Davi. Ele é da descendência de Davi. Aqui Deus retoma essa linhagem. Tinha parado com o exílio. Jeoaquim foi o último da linhagem, foi interrompida ali no exílio. E agora vem Zorobabel, também da tribo de Judá. E adivinha quem está nas duas genealogias de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas? Zorobabel, filho de Sealtiel. Essa promessa, é claro, ela aponta para como Deus abençoaria Zorobabel. Zorobabel até hoje é celebrado como um grande homem lá no Israel, sabia? Tem canções lá cantando como ele foi valente nessa construção aqui do templo e tudo mais. Mas, irmãos, quem é Zorobabel perto do nosso Senhor?
Na sua primeira vinda, o Senhor instaurou um reino já, que é maior do que todos os reinos. Porque quando o Senhor veio, Roma estava aí. Depois Roma se dividiu. E aí guerra, Roma agora não existe mais. Aí uma hora é um reino, outra hora é outro reino. E aí passa e muda. Mas o que disse o Senhor, a minha igreja nunca vai deixar de existir. E na segunda vinda dele, aí nem se fala. Assim termina esse livro. É um livro que é sobre obra, é sobre dedicação, é sobre templo, é sobre o futuro. Mas acima de todas as coisas, é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algumas aplicações aqui, meus irmãos. Deus reanima constantemente o seu povo ao longo da vida. No capítulo 1, aqueles homens estavam preocupados com as suas casas e negligenciando o templo. E Deus vai lá e os anima. Ele se arrepende e Deus levanta o seu espírito. Mas no capítulo 2, 2 meses depois, o povo já estava, 1 mês depois, o povo já estava enfraquecido, estava triste porque o templo não era como esperavam. E aí vem o Senhor e faz o quê? Continuem, eu sou com vocês, força. E quem de nós aqui não prova isso na nossa vida, né? Quantas vezes o Senhor vem e nos fortalece. Às vezes a gente está ali, mas aí a gente começa a se desviar para a direita, um desânimo, alguma coisa, o Senhor vem, volta, filho. Aí a gente se acerta. Aí a gente vai indo, daqui a pouco a gente começa a debandar para cá, o Senhor vem, volta, filho. Volta para cá. E isso já nos leva para a segunda aplicação. Como a pregação da palavra de Deus é insubstituível. Porque muitas vezes que Deus faz isso, de nos levantar, de nos sustentar, é por meio da pregação da palavra. Pode ser você lendo sozinho em casa, você deve ter esse costume. Mas Deus tem um carinho especial para quando a palavra dele é pregada. A obra de Deus é iniciada, sustentada e encorajada pela palavra de Deus. Pô, Lucas, legal. Acredito nisso aí. Então, se você acredita nisso, valoriza a pregação da palavra de Deus. Esteja aqui quando ela está sendo pregada. Assista Boas Coisas em casa. Faça tudo o que você puder para você estar aqui, para você se alimentar disso. Meus irmãos, quantas vezes eu estava no banco aqui ouvindo meu irmão pregando e Deus falou comigo. Quantas vezes eu estava sentado no meu quarto lendo a minha Bíblia e aí Deus falou comigo exatamente o que eu precisava ouvir. Mas se eu não tivesse aberto a Bíblia, se eu não tivesse sentado nesse banco para ouvir, eu não teria ouvido. Então muitas vezes nós estamos fracos, cabisbaixos, desanimados, simplesmente porque o meio que Deus nos deu, nós não estamos usando. Deus nos dá o remédio e nós viramos, não quero, eu estou muito mal, não quero remédio. Meu Deus, que Deus nos ajude para que nós valorizemos. Irmãos, olha, todo culto poderia ser anunciado assim. Se tem alguém que prega ali naquela igreja a verdade, todo culto podia ser assim, ó. Irmão, você vai lá onde Deus vai falar com a gente hoje? Deus vai falar hoje lá, sabia? Deus vai falar lá. Você vai? Essa é a grande verdade. Só que às vezes a gente olha, vou lá ouvir o Lucas. Eu não, irmão. Se eu estiver pregando a palavra certa, e Deus ungir essa pregação, você está ouvindo Deus. Então valoriza a palavra de Deus. Olha, outra aplicação, ainda hoje, Deus governa a história, tá, irmão? Às vezes nós fazemos igualzinho o mundo. Parece que a nossa vida, a nossa alegria, a nossa segurança está na mão do governo, na mão do plano de saúde, na mão de se tem pandemia ou se não tem, se acontece isso aqui, se meu trabalho, se eu vou ser demitido ou não, se eu vou ter um filho ou 5. Gente, quem governa a história é nosso Deus. Quem governa a sua vida é o nosso Deus. Que nós sejamos pessoas que confiam na obra e na sabedoria do nosso Deus. Em quarto lugar, não tem como passar desapercebido. Os irmãos não devem ter notado. A primeira mensagem de Ageu foi em agosto, de 520 a.C. A última foi em dezembro. 4 meses. Em 4 meses sendo usado por Deus, esse homem fez uma obra maravilhosa.
junto com Zacarias, foi por causa da mediação deles. Claro que foi Deus que falou, mas Deus usa pessoas, que aquela obra continuou e foi concluída. Irmãos, eu e você podemos ser Ageu, amém? Eu e você podemos ser... A gente não é muito desse negócio de chegar para a pessoa e falar, assim diz o Senhor. Não tem nada errado nisso, desde que seja feito com muita sabedoria. Mas o ponto é, se você tem a palavra de Deus para falar para alguém, meu irmão, você é um Ageu. Você tem um irmão que precisa de um conselho, você, irmão, vamos abrir a Bíblia aqui comigo, assim diz o Senhor, Você é um Ageu. Você é uma bênção, você traz a palavra de Deus à pessoa. Isso é uma bênção. Podemos ser usados por Deus para uma obra que traz frutos por longos anos, como foi desse profeta. Penúltima aplicação. O Senhor não trabalha só em coisas grandes. Aqueles idosos ficaram tristes porque o templo não era mais tão bonito quanto o outro. Mas foi esse templo que Deus pegou e o filho dele entrou lá, e ensinou lá, e encheu de glória. Meu irmão, às vezes a gente é igualzinho. Por exemplo, estamos aqui hoje, né? Somos, 15 pessoas aqui, 20. Aí a tendência é, se tivesse 100 pessoas aqui, glória, aí sim, aí eu faço. Eu como pregador, não... vou ficar várias horas preparando o estudo. Vai ninguém. Não vou fazer não. Sabe? De qualquer jeito. A mensagem de Deus é trabalhe para o Senhor, irmão. Seja como for. Se você for fazer um serviço que toca a 10 mil pessoas, ou a 1000, ou a 100, ou a 2, faça com o melhor que você puder. Porque Deus é que dá a cada um. Por que tem pastor que prega, pastor fiel, que prega para milhares de pessoas? Deus deu para ele, Deus não deu para mim. E eu tenho que ser fiel naquilo que Deus me deu. E essa deve ser a nossa missão. E a última aplicação, irmãos. Sejamos impulsionados a trabalhar para Deus. Eu queria muito... Estamos no começo do ano, né? As irmãs estavam ali fazendo a programação das coisas da igreja do ano. Eu queria te encorajar que nesse começo de ano você fizesse essa resolução de viver para Deus, servir o Senhor. Senhor, onde eu posso ser usado na tua casa? Onde eu posso ser usado no meu trabalho? Como eu posso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus na minha família? O que eu posso fazer para o Senhor? Me ajuda a continuar, me ajuda a ter coragem, a ter força. E eu quero que essa palavra fique na tua cabeça. O que disse o Senhor? Eu sou contigo. Eu quero que você guarde essa palavra. Se você está vivendo uma vida egoísta, se você está vivendo só para o seu conforto, se você está vivendo só para as mesmas coisas que o mundo vive, essa palavra não é para você. Mas se você está vivendo para o Senhor, e se você quer fazer a vontade do Senhor, quer viver para o Senhor, quer se dedicar ao Senhor, Deus te diz... É só assim que funciona, né? Então tá. Assim diz o Senhor. Eu sou contigo. Continua. Persevera. Vai avante. Por mim. Mas as pessoas não reconhecem. Faz para mim. Faz por mim. Como a Larissa leu na reunião, na sessão, aquele famoso versículo, meus amados, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quase todo trabalho que a gente pode fazer na vida pode ser inútil. Às vezes você junta um monte de dinheiro para fazer alguma coisa e não consegue. Às vezes você se esforça por um emprego, o emprego não vem. Às vezes eu vou comprar um carro, bate o carro, não tem seguro, foi-se o carro pro beleléu. Aí você, minha saúde, cuidado da minha saúde, ela fica doente. Não que não deva fazer nenhuma dessas coisas. Mas pode ser em vão. Agora o que você faz para o Senhor, nunca vai ser em vão. Então, meus irmãos, concluindo. Qual é a mensagem de Ageu? Vamos retomar o que a gente aprendeu aqui?
Como prometido pelos profetas, Deus levou o povo de volta para a terra. Mas a falta de dedicação do povo com a reconstrução do templo indicava que a sua dedicação ao Senhor estava minguando. O amor deles havia diminuído e foi sufocado pelo seu próprio conforto. Por isso Deus trouxe um monte de dificuldades por eles, não adiantou. Deus mandou um profeta para falar isso para eles com todas as letras. Eles se arrependeram e Deus reanimou o seu coração. Retomaram a construção de um templo cuja glória seria maior do que aquele templo maravilhoso de Salomão. Apesar dos pecados do povo ainda estarem presentes, o Senhor restaura o povo e garante que Ele conduz a história e levará a história a um ponto onde, por meio do descendente de Davi, descendente de Zorobabel, Ele vai iniciar uma nova era, um novo reino que nunca vai ter fim. Beleza, mas o que isso diz pra gente? Ageu viveu há 2.500 anos atrás. Bem, a falta de dedicação ao Senhor e ao avanço do seu reino ainda hoje é uma frieza espiritual que não deve existir num coração de alguém que foi resgatado pelo sangue do Filho de Deus. Assim como judeus, nós podemos ver nossa dedicação a Deus sendo sufocada pelo conforto, sendo sufocada pelo nosso próprio eu. Sendo assim, Deus usa quem? Ageu? Não mais, agora Deus usa as pessoas que abrem a palavra e as ensinam para nós, para nos acordar, para nos gastarmos nossa vida para viver para o reino. Para nós, aquele descendente de Zorobabel já veio. Jesus tabernaculou, viveu entre nós e hoje aguardamos não a sua primeira vinda, mas a sua segunda vinda, onde Ele vai estabelecer o seu reino glorioso de forma definitiva e final. Vamos orar. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Pai, louvado seja o Espírito. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Não existe Deus como o Senhor, não existe rocha como o Senhor, ninguém é santo como o Senhor. E a Tua palavra é tão poderosa, tão viva e tão boa, e nós nos alegramos muito nela, Senhor. Mas o nosso pedido é que ela não seja só uma coisa bonita aos nossos ouvidos, mas que seja algo que penetre a nossa mente, desça ao nosso coração e toque as nossas mãos para que possamos viver para o Senhor. Deus abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa esse povo que se reúne aqui. Nós precisamos do Senhor e da sua graça. Levanta o nosso espírito, Senhor, para trabalhar para o Senhor. Que cada irmão aqui seja uma luz brilhando na sua casa, seja uma luz brilhando no seu trabalho, seja uma luz brilhando no ônibus, no trem, na fila do banco. Abençoa o teu povo. E, Senhor, por que não? Que essa mesma glória que encheu aquele templo possa encher o nosso coração, possa encher esse lugar aqui quando o teu povo se reúne aqui para te adorar. Senhor, a tua glória é melhor do que qualquer coisa e a sua presença é melhor do que a vida. Então que o Senhor venha e haja poderosamente no nosso meio. É o que eu te peço, Pai. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vão na paz. Se Deus quiser, domingo nós estamos aqui novamente.